Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Maternidade Real no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, sou repórter do Caderno Vida e Arte e estou aqui para falar com vocês sobre anemia infantil. O meu convidado de hoje é o pediatra Geraldo Gaspar Paz Leme Coutinho, que lançou recentemente em Rio Preto uma campanha de combate contra a anemia infantil. Neste encontro, vamos falar sobre a doença, cuja causa mais comum é pela deficiência de ferro. Se você quiser participar, você pode mandar uma perguntinha aí nos comentários do nosso vídeo, que eu vou repassar aqui para o nosso convidado para responder para vocês. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. E eu quero que o senhor Vamos começar falando como a gente pode definir a anemia infantil. Muito bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. E a anemia infantil, ela provém de deficiência de vários micronutrientes. A vitamina B12, o ácido fólico, a vitamina A, pode ser pela vitamina C. E o mais comum, acima de 90% da deficiência de ferro, causa anemia infantil. 90% das crianças são acometidas pela anemia ferropriva, que é a deficiência de ferro. Essa é a causa mais comum. Não, tá ótimo. Eu queria que o senhor contasse quais são os principais sintomas, né? Como um pai, uma mãe, um avô, um tio pode, assim, né, falar, não, esse sintoma é de anemia, né? Então essa criança, vamos ter que fazer um exame, né? O que o senhor pode identificar pra gente? Exatamente. A anemia, ela apresenta na criança pequena, às vezes, um atraso do desenvolvimento do peso. Ela predispõe a criança a ter mais infecções, principalmente diarreia e pneumonias. E na criança maior, é aquela criança que fica parada, não gosta de brincar, é uma criança que não gosta de comer, está sempre no cantinho parando, sem desenvolver direito, não gosta de interagir com outras crianças. Ela tem, por exemplo, palidez das mucosas, que é do olho, fica muito pálida. Ela começa a comer, muitas vezes, terra, papel, tá? Material que não é comum, não é um alimento dela. É uma criança que começa a ter infecções de repetição quando ela é um pouquinho maior. Ela vai ter diarreia, ela não desenvolve, ela começa a atrasar as funções cognitivas dela. Pode ter demora para iniciar a fala, para iniciar o desenvolvimento motor. Então, são várias causas que levam essa criança, além de acelerar o coração, os batimentos cardíacos, porque é decorrente da definição da anemia, é uma baixa da hemoglobina no sangue. A hemoglobina que transporta oxigênio diminui a níveis menores do que o padronizado. Então, a criança começa a ter sintomas por essa falta de oxigênio. Então isso vai acarretar um atraso praticamente em todo o sistema da criança, em todos os sistemas. É uma criança que não vai se desenvolver adequadamente, um atraso neuropsicomotor. Nossa, entendi. São várias causas. Entendi. Então ela comete de uma maneira geral, viu, Francine? É uma coisa, as funções cognitivas, atenção na criança maior, memória. Isso pode atrapalhar então na escola, por exemplo. Perfeitamente, né? É aquela criança que vai chegar na escola, ela vai ter uma dificuldade no aprendizado. Ela não vai demorar para aprender, ela tem dificuldade de memória, tem dificuldade de atenção, entendeu? Matemática ela não irá bem, muitas vezes a anemia leva a uma diminuição do QI da criança. Então é uma série de atrasos que vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. E qual que é a prevalência da doença? Tem uma idade que a gente tem uma prevalência maior ou não? Exatamente. A prevalência maior geralmente é nos primeiros 2 anos de vida, que a criança tem uma incidência maior de anemia. De 6 meses a 1 ano e meio a 2 anos, é onde incide mais, onde tem mais anemia. Mas de uma maneira geral, crianças menores de 5 anos de idade têm uma incidência muito grande de anemia, a prevalência é muito alta. A última pesquisa do governo, pesquisa nacional, ele detectou 24% de crianças anêmicas abaixo de 5 anos de idade. Isso através dessa pesquisa, mas na prática, vários estudos que nós estamos fazendo atualmente, chega a 50% em menores de 5 anos de idade. Você imagina as nossas crianças que necessitam um desenvolvimento normal, um aprendizado normal,
e ficarem expostas à anemia, 50%. Que vai alterar o que? O futuro. No futuro, esse adulto que vai trabalhar, que vai ter uma produção, um trabalho menor, que vai se desenvolver com menos qualidade na parte motora, na parte intelectual, vai ter dificuldade na escola. Então isso aí é um atraso muito grande, tanto para a criança como para o país. Entendi. Certo? Então a anemia ferropriva é um problema atual muito grave de saúde pública. A nível mundial, mas principalmente dos países em desenvolvimento. E o Brasil está inserido. Entendi. Não, tá ótimo. Doutora Camila Carvalho, ela é uma internauta e ela está perguntando aqui. Meu filho tem 9 anos e ele está pesando 40 quilos. Se eu fizer um regime, né? Se ele fizer um regime, é perigoso ele ficar com anemia? Não. Eu acho que o regime, mesmo o regime que terá que ser feito, ele terá que ser feito um regime de qualidade alimentar. Você mantendo a qualidade alimentar, não quer dizer que seu filho vai ter anemia. Vai diminuir as calorias da criança, para que não engorde mais. Que ele comece a ter um equilíbrio com relação ao peso, melhora a qualidade alimentar dele, e ele vai começar, primeiro, estabilizar o peso e depois ganhar esse peso mais lentamente. Isso que é o importante. Então, nesse caso, o importante é manter uma dieta alimentar adequada, de boa qualidade. Entendi. Certo? Com poucas calorias, com a diminuição da caloria, diminuição de açúcar, pouco sal na comida, cortar refrigerantes, cortar as bolachinhas recheadas, os salgadinhos e a geladeira cheia de doce, que o pai chega e chama todo mundo para comer doce. Então isso aí tem que melhorar a qualidade alimentar. Entendi. Então a criança vai ter que reduzir drasticamente, praticamente abolir o açúcar, certo? Vai ter que a bolachinha, sentar na frente da televisão, comer um pacote de bolacha. Ele pode ir para a escola levar 3 bolachinhas de água e sal para comer no recreio, levar uma fruta, substituir o doce pela fruta, que é importante, dar mais legumes e verduras para a criança comer no lugar de muito arroz, feijão. Não usar, o dia que usar arroz, não colocar batata junto ou mandioca junto na comida, que vai aumentar muito a caloria. Então são uma série de condutas que nós faremos o quê? Uma conduta adequada alimentar. O leite, se ele tiver em obesidade já, passar do leite comum, para o leite desnatado. Vamos tirar a gordura que tem nesse leite, vamos melhorar a qualidade do leite dele para ele tomar. Então, isso aí terá que ser falado com o pediatra dele para tomar essa conduta ou com a nutricionista que o acompanha. Isso é muito importante. Entendi. Tem uma outra mãe aqui também pedindo uma orientação do senhor. Pois é. Olha, meu filho tem 3 anos e deu bem pouca anemia. E a pediatra receitou vitamina. Mas ele não toma remédio pela boca, joga tudo fora. Não sei o que fazer. O que o senhor pode sugerir para Marinês Brandão? Então, como é pouca anemia, eu não tenho o valor aqui dessa anemia que você está falando. Quanto que tem de hemoglobina. A hemoglobina, ela vai detectar uma anemia grave quando ela está abaixo de 7 gramas por decilitro, no exame de sangue. Na série vermelha, tem um hemograma, tem a parte de série vermelha, está escrito hemoglobina. Se estiver abaixo de 7, é uma anemia grave. Então a conduta vai ser diferente. Se for acima de 7, até 11, na faixa etária do seu filho, então será até 11 anemia moderada e leve. Então a faixa de corte nessa faixa etária, para ser diagnosticada anemia, seria abaixo de 11 gramas por decilitro. Então precisaria ver quanto seu filho tem. Se for muito perto de 11, 10,8, 10,7, pouquinho anemia, você pode tentar algumas mudanças, já que ele não tomou remédio, em relação à alimentação. Você vai usar o quê? Mais carnes para ele comer, carne vermelha, fígado. Você pode fazer um fígado, colocar um fígado no feijão na hora de cozinhar, ver se ele gosta. O fígado tem muito ferro, vai ajudar no combate à anemia. Você pode usar folhas de coloração escura, espinafre, couve-flor, então que tem muito ferro também. E usar, por exemplo, além disso, bastante legumes e verduras. Verduras são importantes porque tem muita fibra, também vai ajudar
nesse processo de combate à anemia. E não esquecer o principal, todos os alimentos podem ser usados quando a criança tem anemia? Todos podem ser usados. Os alimentos têm elementos dentro deles que inibem a absorção do ferro? Tem. Quase todos. Por isso que o combate à anemia chama combate. Porque é muito difícil. O arroz que a criança usa muito, Francine, tem um inibidor da absorção do ferro no intestino. Olha bem, o feijão... eliminar o... Então, não, pode manter, continuar o arroz. O feijão tem inibidor, o espinafre, a beterraba tem inibidores da absorção do ferro. O leite que a criança toma tem inibidor da absorção do ferro. Olha a dificuldade. Praticamente uma variedade imensa de alimentos tem inibidores da absorção do ferro. Olha, por isso que é difícil tratar anemia na criança. Além disso, o chazinho, as avós me perdoem, vou dar um cuidado com o chazinho que é dado para a criança quando ela é pequenininha, logo após o nascimento, que o chá inibe a absorção do ferro, vovó. Certo? Eu sei que melhora a cólica, mas vai atrapalhar um pouquinho na absorção do ferro. Essa criança provavelmente pode ter anemia mais cedo. Vamos evitar o chá. O chá, o chocolate que é colocado no leite, o chá tem inibidor, vamos evitar. Mas, independente disso tudo, colocar a carne na comida da criança, colocar todos os alimentos que acho, por exemplo, a beterraba é boa, o espinafre é bom, mas tem inibidor, não tem importância. Pode ser colocado todo, desde que no final da refeição, logo após a refeição, nós demos, seja dado 20 a 30 ml de suco de laranja, frutas cítricas, de limão, de caju ou acerola. Entendi. 20 a 30 ml logo após. Por quê? A vitamina C presente na alimentação logo após vai ajudar na absorção do ferro. Ai, que legal. Então, onde tem um inibidor, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, vai ajudar na absorção. Então vai ficar uma luta entre o que inibe e o que ajuda. Então, tudo bem, pode comer de tudo, mas o que ajuda, entrando a vitamina C no final, logo após a alimentação, será um fator muito importante, mas muito importante mesmo, para melhorar a absorção do ferro. Entendi. Suco de frutas cítricas, isso aí é um segredo que ajuda muito. Que ajuda muito e muito importante. É uma tática muito importante na alimentação. Então, a Valéria mandou uma perguntinha aqui, mas eu não estou entendendo, Valéria. Tá confuso. Manda de novo aqui que a gente pergunta para o doutor, tá bom? E a Josi Martelosso. A Josi é uma amiga que está fora do país. Obrigada, viu, Josi, por estar assistindo a gente. Não me lembro agora onde que ela está, mas está assistindo. Seja bem-vinda. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor sugere o exame de sangue para saber se está tudo ok com a anemia da criança, né? Se a criança tem anemia ou não? Exatamente. Josi, vai depender de algumas coisas. Se a criança nasceu, por exemplo, prematura e nasceu com peso abaixo de 2,5 kg, chamado baixo peso, abaixo de 2.500 gramas, ela não tem reserva no fígado de ferro logo após o nascimento. Então ela tem uma predisposição para ter anemia antes do período que realmente surge a anemia, geralmente surge. Então essas duas crianças, a prematura que não tem estoque de ferro ao nascimento e a baixo peso, abaixo de 2.500 gramas, elas têm que fazer o exame antes. Mas de uma maneira geral, nós fazemos o exame da criança entre 9 e 12 meses, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. É feita uma triagem em todas as crianças que nasceram com 3,3 kg, uma média, que nasceram com peso acima de 2,500, certo? Uma média de 3,300, que é a criança que nasceu a termo, com peso normal, tá? Essa triagem é feita entre 9 e 12 meses de idade. Isso é obrigatório, praticamente obrigatório entre aspas, seria o ideal, fazer em todas as crianças. Entendi. O pequenininho, o prematuro e o baixo peso vai depender. Se ele, por exemplo, está sendo amamentado com leite materno, a criança que nasceu também com peso normal, será que está sendo amamentado também com leite materno? Então o aleitamento materno exclusivo, viu, Francine, até 6 meses de idade é muito importante. Entendi. Ele é um fator que ajuda a combater a anemia no começo, não deixa dar anemia. Tá? Então, o prematuro e o baixo peso talvez tenha que fazer esse exame um pouquinho antes, certo? Seria interessante, por exemplo,
Ele nasceu, você vai acompanhando, tá mamando bem, não tem doença, está evoluindo bem, não tem nenhuma intercorrência que a gente fala, então o exame pode ficar um pouquinho mais à frente, tá? Um pouquinho antes, mas assim, por exemplo, 9 meses a 12 pelo Ministério, nós podemos fazer com 5, 6 meses, 7 meses, esse exame do prematuro e do baixo peso. Não, tá ótimo. A Josi está dizendo aqui que ela está na Bélgica assistindo a gente. Muito bem. Legal. Obrigado. E, doutor, né, falou do exame de sangue. O diagnóstico é feito com o exame de sangue, então, ou a gente faz também com o exame, né, clínico, na clínica, né? Como que é feito o diagnóstico, né, da anemia infantil? Exato. O diagnóstico é feito pelo exame de sangue. Por quê? É difícil você avaliar uma criança, só, por exemplo, a coloração dos olhos. Está descorado, não está? Olhar no dedo da criança, olhar na boca. Será que essa criança está pálida? Às vezes é uma característica dela, da raça dela mesmo. Então, tomar muito cuidado com o diagnóstico clínico. O diagnóstico mesmo, na suspeita que aquela criança que não está comendo bem, não está ganhando peso bem, você vê que ela, por exemplo, está tendo dificuldade em evoluir, em adquirir as habilidades normais dela. Então, pensar em anemia. Aí o exame de sangue é que vai definir o diagnóstico. Entendi. E, doutor, qual que é a principal causa da anemia, né? O que causa, né? Que às vezes a criança, igual a prematura, né, nasce, às vezes geralmente nasce, mas e a criança que não é prematura, né? Por que uma criancinha tão pequenininha, né, já às vezes, né, tem anemia tão cedo? Exatamente, são vários fatores, por isso que a anemia, o tratamento é difícil. A anemia ferropriva parece, vou dar o sulfato ferroso, vou dar um remedinho, está resolvido. Não é bem assim. São várias causas, é multifatorial, são várias causas. Mesmo a criança que não nasça prematura e nem com baixo peso, ela terá anemia devido principalmente a várias causas. Primeiro, ela depende muito nos primeiros 6 meses do aleitamento materno. Hoje a mãe, por exemplo, a mãe tem direito a 4 meses para ficar com a criança. Depois ela precisa voltar para o trabalho. Né? Então já provavelmente não vai dar esses 6 meses que nós precisamos. Aleitamento materno, só leite materno somente do peito, somente leite materno exclusivo nos primeiros 6 meses. É muito importante, o aleitamento materno exclusivo. Então já temos uma dificuldade nas mães que vão trabalhar. Segundo, o crescimento da criança é muito rápido no primeiro ano. Então a criança nasce, por exemplo, em média, 3,300, 3,400. 3,3 kg, 3,4 kg. O que vai acontecer? Ele vai desenvolver durante o primeiro ano, vai chegar com 1 ano de vida com esse peso multiplicado por 3. Olha só, quer dizer, o crescimento dele, a massa muscular dele, as reações químicas, metabólicas dele, vão exigir uma quantidade de ferro muito grande. E o tanto que ele come não é suficiente, por quê? A criança vai comer muitas vezes um pouquinho, larga no começo, não quer comer, entendeu? Então a gente põe carninha para ele, come um pedacinho, não quer. Muitas vezes a quantidade não é suficiente, tá? Segundo. Terceiro agora. Qual outra causa? Você vai, por exemplo, não dando leite materno, se introduzir um outro leite, que seria o leite de vaca, o leite de vaca pode ser o fluido, o líquido ou transformado em pó. Se você introduz esse leite no primeiro ano de vida, pode ocorrer microhemorragias no intestino. Esse leite predispõe a uma alergia intestinal na criança. A criança vai ter alergia pelo leite de vaca. Com essas microhemorragias, vai predispor a anemia também. Então, é outra causa, certo? E a alimentação, por exemplo, tem que ter uma quantidade variável muito grande de alimentos ricos em ferro. Muitas vezes a mãe às vezes não sabe, desconhece. O que é bom? O que é o ferro que é bom para combater a anemia? É o ferro M. Esse ferro M é o ferro presente nas carnes. Como eu te falei, o fígado é que tem muito ferro. A carne vermelha tem muito ferro. Pode dar o peito de frango, do frango, pode dar peixe. Pode dar peixe a partir de 6 meses de alimentação da criança. Quando entra com a papinha, pode dar qualquer uma dessas carnes. É muito importante a carne na alimentação. Então, as pessoas que podem comprar têm condição de dar uma alimentação mais adequada para a criança, que é esse ferro M. E uma variedade maior dos outros alimentos. Eu vou dar o arroz, eu vou dar, por exemplo, a cenoura, eu vou dar o brócolis, o espinafre, eu vou colocar a mandioca, o inhame. Quer dizer, sempre um item de cada desses elementos, dessas categorias.
pode usar lentilha, você vai variar muito a alimentação da criança. Essa alimentação variada e tomando suco no final da refeição é muito importante, também ajudaria. Tá? Mas nem todas as pessoas têm condição de comprar essa carne, de dar uma alimentação variada para a criança. Também é outro fator predisponente para dar. Somado a isso, as infecções que virão, que a criança também vai predispor, infecção, baixa a resistência da criança, pega mais infecção, dá anemia, pega mais infecção, baixa a resistência e assim continua. Entendi. Seria outra causa também importante para dar anemia. Certo? Então, tudo isso aí é um conjunto de alterações de condutas que muitas vezes não dá para ser cumpridas e que não dão para ser cumpridas e vai levar a criança à anemia. Entendi. É multifatorial, além da alimentação, o aleitamento é importante, a suplementação com ferro é importante a partir dos 6 meses na criança que nasce com peso normal e na criança que nasce baixo peso e prematura a partir dos 30 dias de vida. Já é necessário fazer. Já é necessário dar o sulfato ferroso. Entendi. Tá? E doutor, é possível prevenir de alguma forma? Como que a gente pode fazer isso, né? Prevenir, começando lá no pré-natal da mãe. A mãe que faça todas as... Durante a gestação mesmo. Na gestação, nos pré-natais, a mãe que vai tomar o sulfato ferroso durante a gestação, que vai tomar o ácido fólico durante a gestação. Então ela já está fazendo uma prevenção da anemia dela e do feto. Isso é muito importante. E ela acompanhar todo o pré-natal, fazer todo o pré-natal, todas as consultas. Isso é muito importante. Por quê? Ela fazendo todas as consultas, fazendo o pré-natal tudo certinho, a chance que ela tenha um parto prematuro ou baixo peso diminui muito. Então essa criança prematura e baixo peso que nós não queremos, assim, entre aspas, com relação à anemia, que vai ter anemia mais precocemente, vai ser já combatida já durante o pré-natal, para que ela não nasça prematura e nem com baixo peso. Isso é muito importante. Bom, somado a tudo isso aí, a profilaxia é feita da seguinte maneira: para criança prematura e baixo peso, é dado sulfato ferroso, um dos elementos, dos medicamentos, né? Pode ser a base de sulfato ferroso. A partir de 30 dias para o prematuro e para o baixo peso, e é dado também a partir dos 6 meses de idade para a criança que nasceu com peso adequado, que nasceu com peso certinho, tudo. A partir de 6 meses de idade começa a dar o sulfato ferroso, que é o profilático, e vai tomar até 2 anos de idade. Isso é muito importante. Tá? E para prevenir também, seria a alimentação com a quantidade de ferro ideal para a criança, um alimento que tenha ferro, a gente fala biodisponível, aquele ferro que é fácil de absorção, por exemplo, carne com alimentação boa, variação de legumes, verduras, leguminosas, né? Feculentos, então vários alimentos somados que vão proporcionar uma alimentação adequada para a criança, a partir dos 6 meses de idade. Então vai dar caloria, uma quantidade de caloria maior, porque a criança precisa desenvolver, vai dar a quantidade de ferro também que ela precisa. Tá? Através da profilaxia, mantendo-se, importante dizer, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é muito importante, mas o aleitamento materno deve continuar até 2 anos ou mais. Você entendeu? Isso é importantíssimo para a criança. Doutor, veio uma pergunta agora, né, até uma curiosidade minha que me surgiu. Por exemplo, a mãe volta a trabalhar, né? E aí, então, às vezes ela não consegue retirar, então ela continua amamentando. Certo. E aí ela complementa com outro tipo de leite, em pó, ou, né, com leite de saquinho, de caixinha, né? Isso influencia, mesmo essa quantidade, né, às vezes só à noite, durante a madrugada ou de manhã, né, antes de mandar para a casa da babá ou na escolinha, isso também continua ajudando a criança? Ajuda e muito. O leite materno é sempre bem-vindo, independente da quantidade, do número de mamadas, nas oportunidades que o neném tem para mamar. Ele é sempre bem-vindo. E deve ser continuado até 2 anos ou mais. Além da ordenha que a mãe pode ordenhar e guardar na geladeira, depois retirar para ser dado para a criança em casa, a que trabalha, ela pode combinar, de alguma maneira, no local de trabalho, 30 minutos que ela possa ter direito a amamentar. Então ela deve aproveitar esses 30 minutos 2 vezes por dia e amamentar a criança, que seria muito importante. Muitíssimo importante. Tá? Porque o leite materno não é bem que ele tenha uma quantidade muito grande de ferro. Ele até tem uma quantidade relativamente pequena de ferro.
Só que a absorção do ferro do leite materno é em torno de 50%, enquanto do leite vaca em torno de 5%. Olha a diferença. Quer dizer, é muito importante o aleitamento materno. Entendi. E além dos fatores protetores para a criança, contra a infecção, para o desenvolvimento da criança, com o leite materno dá, com os anticorpos que o leite materno leva para a criança, para evitar infecções. Então tudo isso é muito importante. Entendi. E doutora, aqui ó, tem uma perguntinha da Lígia Araújo. Quantas gotas de sulfato ferroso para criança até 2 anos e a vitamina? Não estou entendendo. Eu acho que ela está perguntando quantas gotas, né, o sulfato ferroso para crianças até 2 anos. Isso tem uma medida ou é melhor procurar o pediatra, né, e ver qual que é essa medida? O que o senhor pode dizer para a gente? O sulfato ferroso você pode dar 1 gota por quilo por dia como profilática a partir de 6 meses de idade. Essa dose irá até 2 anos de idade pelo menos. Então é essa quantidade mesmo. 1 gotinha por quilo por dia. Seria 1 miligrama por quilo por dia de sulfato ferroso. Tá? De preferência não dar durante a refeição. 1 hora antes, pelo menos 1 hora depois, para evitar que os alimentos, aqueles inibidores que nós falamos, se liguem ao ferro e não deixem que ele seja absorvido pelo intestino. Então dá 1 hora antes da refeição ou 1 hora após a refeição. Esse seria o ideal. Mas é 1 gotinha por quilo por dia. Entendi. E ó, a Valéria Júnior, que ela está perguntando, ela coloca, eu vou ter que falar o nome, é sustagem, no leite do filho. Isso ajuda, influencia então na questão da anemia ou não? O que o senhor pode me dizer? Não, o que eu posso dizer com relação à sustagem, qual que é a idade do filho? Ela colocou? Ela não fala aqui a idade. Meu filho tem 2 anos. 2 anos. A sustagem você vai, principalmente, aumentar as calorias do seu filho. Então, uma criança, por exemplo, que está desenvolvendo, ele não está ganhando peso adequadamente, uma das estratégias que você pode usar é colocar, por exemplo, sustagem, que você vai aumentar a caloria para ele poder ter mais calorias e desenvolver melhor. Tá? Mas quanto à anemia, não afetaria muito não. Entendi. É melhor você colocar a carne para ele comer, você entendeu, depois dos 2 anos. Colocar o fígado, né? O fígado, vamos partir para a carne, para o fígado, para os legumes, para as verduras. Você entendeu? Isso seria mais interessante. Doutor, uma coisa que me surgiu agora. É verdade que os alimentos de cores verde escuro auxiliam também nisso? Elas são ricas em ferro? Olha bem, o alimento comparado com a carne, por exemplo, a quantidade é bem menor de ferro. Mas os alimentos de cor escura nas folhas tem mais ferro realmente. A quantidade é maior. Mas muitas vezes tem inibidores também. Entendi. Depois o espinafre, ele tem inibidor. Então é interessante quando se come, por exemplo, o espinafre, a criança, que logo após a refeição, ele tome 20 a 30 ml de suco de laranja, de limão, de caju ou de acerola. Que são frutas cítricas, seria interessante. Onde tem vitamina C que vai ajudar na absorção. Pode comer de tudo. Os de cor escura, folhas escuras, muito melhor ainda. É melhor comer, entendeu? Esses alimentos. Mas que tome o suquinho depois da refeição. Entendi. A Lígia está fazendo uma outra pergunta. E as vitaminas, por exemplo, o aditil, isso influencia também na questão da anemia, de ajudar, auxiliar ou não? Sim. O aditil é importante. O aditil é a vitamina A e D. O que acontece? Quando a criança nasce, se ele ficar, por exemplo, em aleitamento materno exclusivo, tomando só leite do peito, o que vai acontecer? O leite materno, não se sabe muito bem, é a única interrogação, que ele é o perfeito, ele é o adequado e é o melhor que existe. O que acontece? Quando nós damos o aditil, nós estamos dando vitamina D. A única vitamina que no leite materno não tem quantidade adequada é a vitamina D. Não sabe bem por quê. Por exemplo, seriam necessárias 400 unidades por dia de vitamina D para a criança, logo após o nascimento. O leite materno tem 25 unidades, então, que seria dado para a criança. Então é interessante que seja dado a vitamina A e D logo após o nascimento, o aditil, por exemplo. Isso é interessante, sim. Ajuda a evitar anemia.
Não, tá ótimo. A Eliana Félix Barbosa perguntando o nome do doutor, vou falar. É doutor Geraldo Gaspar Paes Leme Coutinho. Ô doutor, e outra coisa, a questão do tratamento, né? O tratamento também é com a alimentação, né? É alimentação, Isso. Com medicamento também? Conta pra gente. Exato. A profilaxia que é feita, nós fazemos com sulfato ferroso após 6 meses. O governo está fortificando a farinha de trigo e de milho com ferro e ácido fólico, que também ajuda a prevenir a anemia, certo? Chama fortificação de alimentos. E a orientação alimentar também, que é uma profilaxia para evitar anemia. São as 3 formas de tratamento para evitar a alimentação, fortificação de alimentos e medicamento sulfato ferroso após 6 meses. O tratamento também é com sulfato ferroso, é a principal arma que nós temos. Aí só que a dose, por exemplo, da profilaxia com sulfato ferroso é 1 gota por quilo. E no tratamento são 3 gotas por quilo por dia. 3 gotas por quilo durante pelo menos 3 a 5 meses de tratamento. Entendi. Então é muito importante que seja dado uma dose bem maior no tratamento, são 3 gotas por quilo durante 3 meses pelo menos. Entendi. Tá? E isso é muito importante. E o tratamento, o que também que seria importante? A criança estaria sendo alimentada com leite do peito, seria muito importante, com aleitamento materno. Seria importante uma orientação alimentar adequada e seria importante a fortificação de um alimento. Já tem a farinha de trigo e de milho, talvez, dependendo, até uma fortificação de umas 2 gotinhas de sulfato ferroso todo dia no suco de laranja para a criança tomar. Entendi. Não, tá ótimo. E a anemia tem cura, doutor? Ela tem cura ou não? Tem esse tratamento? O que o senhor pode contar para Não, a anemia tem cura, mas como nós falamos, o tratamento é difícil, porque são vários fatores que têm que ser atacados ao mesmo tempo. Por isso nós fizemos uma campanha de combate à anemia, que terá que ser feito por etapas. A cada 6 meses nós lançaremos um projeto para combate à anemia. Serão somados a cada etapa uma somatória de esforços, de estratégias diferentes para combater a anemia. Então tem cura, deu sulfato ferroso, melhorou, tudo bem, sarou, é por falta de ferro, deu a dieta adequada, tomou o remédio certinho, sarou. Importante, é muito importante, tem cura a anemia. Agora tem anemia, por exemplo, por fatores, por exemplo, falta de outras vitaminas, além do ferro, que também tem cura. E tem as anemias que não tem cura, que seriam as anemias hereditárias. Tá? Essas não têm cura, e aí necessaria de um acompanhamento com o pediatra ou com o hematologista. Entendi. E doutor, eu quero que o senhor conte também um pouquinho sobre o projeto, né, que o senhor lançou aqui em Rio Preto de combate mesmo, né, da anemia infantil, né? Conta um pouquinho pra gente o que foi feito, né, o que vai ser feito mais. Exatamente. Eu estou nessa pesquisa, eu sou pesquisador nessa área há aproximadamente 20 anos já, sobre anemia ferropriva na criança. Então chegou o momento de iniciarmos aqui uma campanha que o ponto de partida foi esse ano, mas será dado continuidade talvez daqui 20 anos, espero, daqui 30 anos, o projeto esteja em andamento, porque não pode parar, que vai ser um combate sempre intenso e sem parada. Não pode ter parada, que é muito importante, senão a anemia ferropriva voltará. O que nós fizemos? Uma parceria da Faculdade de Medicina Unilago com a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, fizemos uma parceria e sou o autor do projeto de combate à anemia, do projeto de uma campanha de combate à anemia na infância, que no início agora, a primeira estratégia nossa foi o seguinte: levar à população, às mães, as orientações, como que ocorre a anemia, o que ela causa na criança. Chega uma criança lá na frente que não sabe ouvir, não está falando, não consegue ouvir, não fala direito, pode ser decorrente de uma anemia que ela teve. Então tudo são orientações às mães, por exemplo, orientação alimentar, certo? E aí e o tratamento, orientação quanto ao tratamento. O que nós propusemos? A apresentação de banners nas 27 unidades básicas de saúde em São José do Rio Preto. São os banners explicativos que as mães vão ler, depois perguntaram para os alunos, e os panfletos também explicativos quanto à alimentação, orientações quanto à alimentação, o que é anemia, o que ela causa também, para todas as mães que foram distribuídos. Ocorreu de 5 de março, até 9 de março, em todas as unidades básicas de saúde. Certo? Então foi uma
parceria Unilago, Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Saúde, e a participação dos alunos da faculdade, com a participação também da Liga de Pediatria, que também nos ajudou e vai ser fornecedor do certificado da participação dos alunos. Entendi, não, tá ótimo. Doutor, eu sei que o papo está muito bom. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, porque tem assunto, né, É uma doutor? pena, né? A anemia, o assunto é longo, viu, Francine? O assunto é longo, né? Mas então, olha, a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer a participação do senhor, agradecer a participação dos internautas que mandaram perguntas, né? Isso é muito legal. E eu quero dizer que daqui 15 dias eu estarei aqui de novo, a terça-feira, né? Na terça-feira, às 14h30, onde eu vou trazer um próximo convidado para falar de um outro assunto que fala sobre o universo dos pais e filhos. Então, muito obrigada por você ter ficado aqui assistindo com a gente e até daqui 15 dias. Até lá.